Queridos irmãos, eu convido nesse momento a abrirem as suas Bíblias no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos nessa noite refletir por alguns instantes nos versos 21 a 30. Livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versos 21 a 30. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Até aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, estamos diante do Senhor, ó Deus, diante da Tua majestade, da Tua glória. Ó Deus, ansiosos para ouvir a Tua voz, desejosos, ó Deus, de ouvir uma palavra que venha dos altos céus, ó Pai, e que traga paz, traga conforto, traga consolo aos nossos corações. E a única palavra, ó Deus, capaz de fazer isso, é a Tua santa palavra que aqui está, que nesse momento foi lida por nós, Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, por meio dela, por meio da Tua palavra, fala aos nossos corações. Senhor, traz aos nossos corações o alento de que necessitamos. Mas traz também, Senhor, a disciplina, o puxão de orelha, a correção que se fazem necessários para que vivamos a vida cristã da maneira como Te agrada, da maneira como o Senhor deseja. Pai Santo, fala conosco, concede-nos a Tua bênção, concede a este Teu servo, ó Pai, que seja instrumento da Tua graça nesta hora, na transmissão da Tua palavra, na exposição da Sagrada Escritura, Senhor. E concede ao Teu povo aqui presente, aos que aqui estão, e aqueles que, ó Deus, nos ouvirão por outros meios, concede a cada um, Senhor, a Tua maravilhosa graça também, o Teu cuidado santo, o Teu conforto, o Teu amor, e fala a cada um segundo o Teu maravilhoso propósito. Nós pedimos isso e tudo agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, estamos passando por um momento muito difícil. Muitos de nós certamente nunca viram algo igual ou mesmo parecido com o que está acontecendo na nossa nação e no mundo, como tem ocorrido. Certamente muitos de nós nunca pensou em passar por uma situação como essa que estamos passando agora. E nesses momentos difíceis, nós ficamos a nos perguntar: ainda há esperança? Ainda há esperança para mim? Ainda há esperança para a minha família? Ainda há esperança para a humanidade? E nesses momentos difíceis, muitos de nós desejam, na verdade, esquecer da dor e do sofrimento que vem estampado nas telas da TV, nas redes sociais e nos jornais que nós compramos a cada dia. Muitos de nós desejam de fato esquecer
esquecer tudo isso, toda essa tragédia que toma conta do mundo. Desejamos esquecer, isso é algo natural, até certo ponto é muito natural. Pois o esquecimento, queridos, é algo natural e rotineiro nas nossas vidas. Esquecemos onde colocamos as chaves de casa, as chaves do carro. Esquecemos de uma determinada roupa, esquecemos de determinados objetos. Esquecemos também de coisas importantes, como nomes de pessoas, datas de aniversário. Só não eu, né, José? Eu nunca esqueço, né? Datas de aniversários. Esquecemos tantas coisas. Mas o pior de tudo é que muitas vezes, na maior parte, nós esquecemos da bondade com que o Senhor tem cuidado de nós. Da bondade, do amor com que o Senhor tem cuidado de mim e de você. E os motivos por que esquecemos são diversos. Muitas vezes é porque nós não consideramos importantes certas coisas. Outras por sermos realmente relapsos. E outras ainda, porque nós de fato desejamos esquecer. Nós realmente queremos esquecer algumas coisas, algumas tragédias, algumas situações que surgem nas nossas vidas. Queremos esquecer. Desejamos esquecer. Precisamos esquecer. Mas o profeta Jeremias, por mais que desejasse, por mais que quisesse, por mais que ansiasse, ele não podia esquecer-se do mal que tomara conta do seu povo, da aflição que imperava violentamente, da escassez impiedosa que fazia com que crianças desfalecessem de fome e de sede pelas ruas. Jeremias, por mais que desejasse, ele não conseguia esquecer tudo isso. Por mais que ele quisesse, ele não conseguia apagar isso da sua memória. Então ele diz: a língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Jeremias olha para as crianças que estão morrendo de fome e sede, estão morrendo de inanição nas ruas da cidade de Jerusalém. Crianças que não têm o que comer nem o que beber. Estão desfalecendo, estão morrendo. Outras estão morrendo dos braços das mães, porque não tem leite para dar aos seus pequenos. Por outro lado, a fome impiedosa levava mães a cozerem os seus próprios filhos e a comerem o fruto do seu ventre como se fossem o alimento que nós comemos a cada dia, o pão que nós repartimos a cada dia. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo, diz o profeta Jeremias no capítulo 4, verso 10. Irmãos, imaginemos que situação terrível estava passando o povo. Que coisas Jeremias estava tendo que contemplar. Isso tudo gerava tristeza, dor e sofrimento ao seu coração. E ele certamente queria esquecer-se de tudo isso, mas não podia. Jeremias não tinha como esquecer tudo isso, não podia ignorar o que estava acontecendo ao seu povo. Até porque ele sabia que todo este mal havia sido determinado sobre o seu povo pelo próprio Deus.
pois haviam se rebelado contra o seu Senhor, pois haviam seguido os propósitos iníquos dos seus corações, haviam seguido as tendências pecaminosas e idólatras das suas almas. Jeremias não podia esquecer-se, pois sabia que o que estava acontecendo com o povo naquele momento era resultado do juízo, da justiça de Deus, pois o povo havia pecado contra ele, o povo havia se rebelado contra ele. Sim, o profeta levanta um lamento onde expressa a dor, a agonia, o desespero e o sofrimento de sua alma, e que culmina na declaração que ele faz nos versos 17 e 18. Veja comigo, por favor. Então disse eu: já perece a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te, ou melhor, desculpem, irmãos, verso 17: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias já não conseguia mais lembrar-se do bem, Jeremias já não conseguia mais lembrar-se de coisas boas, ele não conseguia mais olhar com esperança para o futuro e para os dias em que ele estava vivendo também não. Jeremias já não conseguia vislumbrar algo bom, visto que o sofrimento era terrível, a dor era intensa. Porém, queridos irmãos, mesmo com sua alma amargurada, a dor rompendo os limites da razão e do entendimento, mesmo as circunstâncias desoladoras despedaçando o seu coração, ainda assim, num ímpeto de incontestável lucidez, ele declara no verso 21: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mesmo diante de tudo aquilo, mesmo vendo as mães cozendo seus filhos, mesmo vendo as crianças morrendo de sede, mesmo vendo as pessoas morrendo pelas ruas sem ter quem lhes acudisse, Jeremias olha com um ímpeto de incontestável lucidez e declara: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Jeremias estava passando pelo que talvez fosse o pior momento da sua vida, o pior momento de toda a sua existência, um tempo de inigualável sofrimento e dor. E é justamente em meio ao caos que, ao invés de se entregar à murmuração e à lamúria e ao derrotismo, que ele procura agora algo que lhe possa dar esperança. Ao invés de se entregar à murmuração contra Deus, à lamúria pelo sofrimento pelo qual está passando, e o povo também, ao invés de se entregar ao derrotismo próprio de quem sofre, Jeremias agora tenta achar algo que lhe dê esperança, que renove as suas forças, que lhe dê ânimo para continuar vivendo. Mas repare que, ao contrário do que normalmente ocorre conosco, Jeremias não olha para si mesmo, pois ele não procura esperança na sua autojustiça, ele não busca esperança na sua capacidade de resolver conflitos e situações difíceis. Ele não busca esperança no seu conhecimento teológico e litúrgico, visto que ele era um sacerdote do Senhor. Jeremias não busca solução em si mesmo, nem nas coisas que ele conhece, nem nas coisas que ele vê, nem nas coisas que ele podia fazer. A sua esperança está fundamentada na misericórdia do Senhor. É lá que Jeremias busca a esperança.
É lá que Jeremias alicerça, fundamenta, baseia a sua esperança. E ele então declara nos versos 22 e 23, de forma convicta: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Queridos irmãos, Jeremias olha para a misericórdia do Senhor se renovando dia após dia, sendo dispensada e derramada sobre a sua vida e sobre o seu povo a cada dia, como algo que pode lhe renovar a esperança, pode lhe renovar as forças, pode lhe dar ânimo, pode fazer com que ele caminhe na presença do Senhor. Eu acho muito interessante um conceito de misericórdia que diz que misericórdia é Deus não nos dando aquilo que merecemos. Misericórdia, vou repetir, é Deus não nos dando aquilo que merecemos. Louvado seja o seu nome por isso. Porque se Deus me desse aquilo que eu mereço, queridos irmãos, eu já teria sido fulminado da presença do Senhor. Nenhum de nós jamais estaria aqui. Nenhum de nós jamais seria aceito na presença do Senhor. Se Deus nos desse aquilo que merecemos, estaríamos agora perdidos, queimando no fogo do inferno, sem a mínima esperança, sem a mínima chance de sermos salvos. Porque o que nós merecemos é o juízo divino, é a justiça divina, é o castigo do eterno Deus. Mas Deus não nos dá o que merecemos, e é justamente isso que Jeremias está vendo aqui, é justamente isso que Jeremias está, nisso que Jeremias está fundamentando a sua fé, a sua esperança, a sua alegria, as suas forças, o seu ânimo, o seu desejo de seguir em frente. É nisso, é na misericórdia do Senhor. É interessante que a palavra hebraica, queridos, quando a palavra hebraica traduzida aqui como misericórdia, é uma palavra que ela traduz tanto um ato bondoso e compassivo, como também reprovação. A palavra traduzida por misericórdia, ela tanto pode ser traduzida como um ato bondoso, como um ato compassivo, como também um ato de reprovação. E reprovação muitas vezes implica em juízo. E Deus está exercendo a sua misericórdia aqui para com o seu povo nas duas vertentes da palavra, tanto exercendo o seu juízo contra o seu povo, por conta dos seus pecados, da sua idolatria, da sua maldade, da sua rebeldia, como também está sendo misericordioso no sentido de ser compassivo para com o seu povo. Talvez você me pergunte como que Deus está sendo compassivo, permitindo que crianças morram de sede e fome pelas ruas, permitindo que as mães tenham que cozer os seus filhos e comê-los como se fossem o pão de cada dia. Onde está a misericórdia de Deus aí? Queridos irmãos, está justamente no fato de que mesmo o povo passando por tudo isso, o povo não será destruído, o povo não será eliminado, o povo não será exterminado, como foram as cidades de Sodoma e Gomorra, mas o povo tem a promessa do Deus vivo, de que após esse exílio, eles seriam restaurados e retornariam à sua terra. Eis a misericórdia do Senhor, eis a bondade compassiva do Senhor sendo manifestada. Havia esperança para o povo, e Jeremias
precisava olhar para a misericórdia do Senhor como algo que lhe desse esperança. Destaque, sabendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias olha para a renovação destas mesmas misericórdias como algo que pode lhe dar esperança. E a maravilhosa lição que ele nos deixa aqui, queridos irmãos, é que ao olharmos para a misericórdia do Senhor, o nosso coração pode se encher de alegria, pode se encher de esperança, pode se encher de forças, de renovo, de ânimo, para continuarmos lutando e servindo ao Senhor, mesmo em meio a esse caos que se espalha mundo afora. Esta é uma grande lição que Jeremias deixa aqui para nós. Nós que estamos enfrentando o caos da pandemia, nós que estamos vendo tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo, tanta gente que precisa de socorro, que precisa de ajuda e que não pode, não consegue, porque não tem onde buscar esse socorro, não tem onde buscar esse auxílio. É olhando para as misericórdias do Senhor, para as misericórdias do Senhor, que teremos as nossas forças renovadas, que teremos o nosso ânimo renovado, as nossas forças restabelecidas para que andemos na presença do Senhor e continuemos olhando para a frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos irmãos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Elas não têm fim. Elas não estão aqui por hoje e amanhã, e depois de amanhã ela vai embora. Não. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E estão sempre disponíveis para todo aquele que se humilha diante do Senhor. Porque isso acontece. O próprio profeta nos responde no verso de número 24, ou melhor, o próprio verso 23: grande é a tua fidelidade. É justamente a fidelidade de Deus quem garante que Ele vai continuar dispensando sobre nossas vidas a sua maravilhosa misericórdia. Fidelidade, queridos irmãos, não a mim, não a você, não a nós, mas a Ele próprio, pois Deus é fiel a si mesmo. Uma fidelidade, queridos irmãos, que não depende de fatores externos, não depende daquilo que nós fazemos, mas depende de quem Deus é, depende de quem Ele próprio é. Por isso, quando falou a Timóteo, o apóstolo Paulo disse no capítulo 2, verso 13: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel por causa dele, não por mim e por você, mas por Ele é que Deus permanece fiel. Ele não pode negar quem Ele é. Ele não pode negar os seus gloriosos atributos. Ele não pode negar a essência do ser divino. Ele não pode negar a si próprio. Que maravilhoso isso! Que glorioso é saber que o nosso Senhor não nos abandona, não nos deixa, mas sempre está dispensando sobre nós a sua misericórdia, porque Ele é fiel. A esperança do profeta também, queridos, é renovada ao reconhecer que, mesmo sendo tão grandioso, esse maravilhoso Deus se relaciona intimamente com as suas criaturas. Destaque, Jeremias faz uma sublime declaração no verso 24. Veja comigo, por favor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto,
esperarei nele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Ao afirmar, queridos, que Deus é a sua porção, Jeremias estava aqui recordando as palavras do próprio Senhor ao seu servo Arão, quando estabeleceu o sacerdócio em Israel. Quando Deus, ao falar a todos os sacerdotes e levitas, Ele disse em Números 18, 20: eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Deus disse a Arão, e consequentemente a toda a sua descendência: eu sou a tua porção e a tua herança. E Jeremias, como sacerdote do Deus Altíssimo, como sacerdote do Senhor, ele estava aqui reconhecendo o fato de que Deus é a sua porção, Deus é a herança da sua alma, Ele é o bem mais precioso da sua alma, Ele é tudo de que Ele necessita. Queridos irmãos, ter consciência de quem nós somos e de quem Deus é, leva-nos a desenvolver uma relação saudável e reverente com o Criador. É por não entenderem que Deus é soberano, Senhor de tudo e de todos, que muitas pessoas se acham no direito incoerente de dizer a Deus o que Ele deve e o que não deve fazer, como e quando tem que fazer certas coisas, quanto tempo tem para responder às orações. Eu determino isso, eu não aceito aquilo. São alguns dos absurdos que nós encontramos nos dias atuais. Pessoas que não entendem que precisam ser servas de Deus, mas que ao contrário querem fazer de Deus o seu servo. Pessoas que acham que têm o direito de determinar o que Deus tem que fazer e quando Deus tem que fazer. Pessoas que estão absolutamente equivocadas na sua teologia e na sua vivência cristã. Justamente porque não reconhecem quem elas são e quem é o Todo-Poderoso. Pessoas que estão perdidas em meio aos seus conceitos. Queridos irmãos, não é decretando ou revoltando-nos que alcançaremos a graça divina, que alcançaremos o favor de Deus, que alcançaremos a misericórdia do Todo-Poderoso. Precisamos reconhecer quem somos. Precisamos entender que nós não passamos de vasos nas mãos do grandioso oleiro. Jeremias tinha consciência disso. Jeremias sabia muito bem disso. Por isso, no verso 25, ele declara: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Uma alma que busca ao Senhor não é uma alma cheia de si mesma. Alguém que busca ao Senhor não é alguém que está tão cheio de orgulho e de arrogância que determina o que Deus deve fazer. Alguém que busca ao Senhor é alguém que reconhece a necessidade que tem da graça e da misericórdia divina, que precisa de Deus, necessita, que carece urgentemente do socorro divino, assim como Jeremias. Em certo sentido, o profeta Isaías faz coro com o profeta Jeremias, quando ele diz no capítulo 55, verso 6 do seu livro: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E sua exortação chega a nós com o mesmo vigor de outrora, chega a nós com a mesma força, com o mesmo poder que tinha na época em que o profeta Isaías a escreveu. De modo, queridos irmãos, que a grande pergunta aqui é: estamos nós buscando
ao Senhor de fato? Nós estamos de fato buscando ao Senhor? Nós viemos à igreja do Senhor, ao local onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Nós viemos aqui hoje de fato para buscarmos a Deus? Ou viemos apenas cumprir tabela? Não estou querendo aqui julgar a nenhum dos irmãos. Longe de mim fazer isso. O que eu quero, queridos irmãos, com essa pergunta é que nós nos façamos essa indagação. Se de fato estamos aqui para buscar ao Senhor. Se de fato estamos aqui para buscar ao nosso Deus. E quando não estamos aqui, quando estamos nos nossos lares, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na rua, onde quer que estejamos, nós estamos buscando ao Senhor? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Buscar a Deus, queridos, é um ato de reconhecimento de sua grandeza e majestade. É sujeitar-se sem reservas àquele que é Senhor de tudo e de todos. É ter Deus como sua porção e dele depender absolutamente. Deus era a porção de Jeremias. Era o que ele tinha de mais importante, era o bem mais precioso de sua alma, era o que ele tinha de mais puro, de mais sagrado. Era a herança bendita do seu viver. Diante disso, assalta-nos a seguinte questão: qual é a nossa porção? Qual é a minha herança? Qual é a sua herança? Qual é o tesouro mais precioso do nosso viver, da nossa alma? É importante respondermos a isso de forma sincera e honesta. Uma vez que o Senhor Jesus Cristo, ao falar aos seus discípulos e às multidões, ele diz: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Onde está a nossa porção, queridos? Onde está o nosso coração? Devemos responder essas questões com total sinceridade, com honestidade, porque o Senhor conhece o que há em nós. Nós podemos enganar as pessoas do nosso lado, podemos enganar a nós mesmos, mas jamais poderemos enganar aquele que vê todas as coisas e que sonda os corações. O Senhor, somente o Senhor deve ser a nossa herança, a nossa porção, a esperança maior da nossa alma. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, disse que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu gosto de uma outra versão, que diz que se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o termo grego traduzido ali como miserável ou como infelizes, como está na Almeida atualizada, dá a ideia de alguém que está às margens da sociedade, que não tem nada para sobreviver. Não tem o que comer, o que beber, o que vestir, não tem amigos, não tem família, não tem absolutamente nada. E é assim que somos nós, diz o apóstolo Paulo, se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, apenas a este momento. Logo, a nossa esperança deve se fundamentar em Cristo e em sua maravilhosa obra, não nas coisas passageiras, banais e efêmeras deste mundo. Não nas coisas passageiras e banais desta vida. Outro sim, queridos irmãos,
Jesus deve ser o anseio maior da nossa alma, Ele deve ser a nossa porção, a nossa herança e esperança, o bem mais precioso das nossas vidas. O texto ainda nos mostra que, embora Jeremias tivesse consciência de tudo isso, embora Jeremias tivesse consciência de que Deus era a sua porção, de que as misericórdias do Senhor podem renovar a sua esperança, podem renovar as suas forças, podem renovar o seu ânimo, podem lhe dar condições de manter-se na presença do Senhor por mais alguns anos. Mesmo assim, ele ainda sentia a sua alma ser esmagada pela dor, pelo sofrimento, pela aflição. Ele que já havia sofrido tanto e que já havia lamentado tanto também, com motivos justos, percebe agora que o silêncio é melhor que a murmuração, que a confiança é melhor que o desespero, que a fé é melhor do que a dúvida e que a sujeição é melhor que a rebeldia. Isso fica claro na declaração que ele faz nos versos 26 e 28. Acompanhe comigo, por favor. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Queridos irmãos, Jeremias sabia muito bem o que é sofrer. E isto fica claro na declaração que ele faz nos versos 17 e 18, conforme nós lemos lá no início. Contudo, o profeta entende que murmurar não é a melhor saída, pois a murmuração anda de mãos dadas com a ansiedade e, consequentemente, com o sofrimento, com a tristeza, com a dor, com a angústia e com o desespero. Assim, Jeremias nos convida a aguardarmos a salvação que vem do Senhor numa postura de profunda quietude, numa postura de profunda calmaria. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, diz o profeta no verso 26. Não obstante, queridos irmãos, somente aguardaremos a salvação do Senhor em silêncio, se confiarmos nele, e somente confiaremos nele se o conhecermos intimamente. Se nós tivermos contato diário e constante com esse Deus Todo-Poderoso, se nos envolvermos com ele, se estivermos na sua presença, se o buscarmos, se confiarmos nele. É fato que quando estamos sofrendo, nós queremos agir e acabar logo com a dor e o sofrimento da nossa alma. Contudo, o profeta nos ensina que em meio às intempéries e vicissitudes da vida, devemos não murmurar, não ficar reclamando, não ficar nos desesperados, mas aguardar a salvação do Senhor em silêncio, evitando as murmurações, para não acabar nos rebelando contra o Senhor e ferindo aquele que tanto nos amou. Devemos aceitar a soberana vontade de Deus, diz Jeremias. Devemos aceitar aquilo que Deus determinou para nós, e isso em paciente confiança. De forma prática, nossa confiança é revelada quando aceitamos integralmente a vontade do Senhor e nos submetemos a ela sem reservas. Queridos irmãos, não há dúvidas que calar a voz de um coração aflito não é tarefa fácil. Calar a voz de um coração angustiado não é tarefa fácil. A dor esmagadora da alma que anseia por paz e consolo leva muitas vezes ao desespero e à murmuração. E quando as coisas não vão bem,
via de regra, culpamos o Senhor, ou então encontramos alguém sobre quem pese a nossa culpa, sobre quem pese a culpa do nosso sofrimento. Assim, a orientação de Jeremias aos cativos e aqueles que ainda restaram em Jerusalém, que estavam sofrendo tanto, foi, veja nos versos 29 a 31, ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. Jeremias está dizendo, põe a sua boca no pó. E pôr a boca no pó aqui, queridos irmãos, não é ficar lambendo a poeira do chão, tentar limpar o chão com a sua boca, não, como um aspirador de pó. Já vi muita gente que fala, não, você tem que orar ao Senhor, tem que colocar a sua boca no pó ali, tem que ficar lá, deitado no pó. Não é isso que Jeremias está ensinando aqui. Pôr a boca no pó significa prostrar-se em profunda humildade diante de alguém que reconhecidamente tem autoridade. Jeremias está dizendo aqui, se humilhe diante de Deus. Se prostre diante da autoridade divina. Busque ao Senhor, pois assim talvez haja esperança. Nesse sentido, Provérbios 15, 33 nos diz que a humildade precede a honra. E não há ninguém melhor que o nosso Senhor Jesus Cristo para nos ensinar a humildade. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, de 6 a 11. Portanto, queridos irmãos, devemos nos submeter humildemente ao Senhor das nossas vidas, pois talvez assim ainda haja esperança. Caminhando para o fim, em frente a tudo isso que ouvimos nesta noite, algumas verdades precisam ser ressaltadas para a nossa edificação e para que possamos compreender de forma prática como posicionarmos frente a esse caos que a pandemia traz sobre o mundo. Em primeiro lugar, devemos confiar inteiramente nas misericórdias do Senhor, pois elas se renovam a cada manhã. Contudo, queridos irmãos, isso deve acontecer em completa submissão à vontade do nosso Deus, entendendo quem somos nós e quem Ele é. Pois somente assim experimentaremos na prática o fato de que o silêncio é melhor que a murmuração. Em segundo lugar, precisamos nos achegar a Deus buscando um relacionamento mais íntimo e intenso com Ele. E isso mediante a oração e o estudo das Sagradas Escrituras, pois dessa forma teremos a mesma percepção e confiança que Jeremias teve, e que é expressa nos versos 32 e 33, quando ele diz: ainda que o Senhor entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Em terceiro lugar, Jeremias olhou para a misericórdia do Senhor como algo que pode lhe dar esperança, e nós devemos fazer o mesmo. E qual a maior manifestação da misericórdia de Deus, irmãos, senão que Jesus Cristo foi enviado para morrer na cruz por mim e por você, pagando pelos nossos pecados,
sofrendo o juízo de Deus no nosso lugar. Qual a maior manifestação da misericórdia de Deus, queridos irmãos, senão o Cristo que morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e pudéssemos hoje estar aqui juntos, na presença do Pai Celestial, para adorarmos e glorificarmos o seu santo nome. Jesus, sem dúvidas nenhuma, é a maior e melhor manifestação da misericórdia do Pai Celestial. É Ele, a encarnação da misericórdia de Deus. Em quarto e último lugar, Jeremias afirmou que bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E assim devemos proceder, queridos irmãos, fitando os nossos olhos não nas tristezas e agruras desta vida, mas olhando esperançosamente para aquele grandioso dia em que Cristo virá nos buscar. Pois, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1,1, Cristo é a nossa esperança. É Jesus a nossa esperança. Portanto, em Cristo há esperança para o caos, ou em meio ao caos. Em Cristo há esperança em meio ao caos. A Ele, pois, seja a honra, a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém.